Meus amigos, eu tenho duas coisas para dizer acerca do capítulo 120 de Sakamoto Days. Triste e brutal. Meus queridos, que capítulo foi esse? Rion Akao, que personagem foi essa? E que luta legal do Sakamoto contra o Uzuki. Mostrando que talvez uma teoria que eu imaginei pode estar certa ou pode estar mesmo errada. Mas para isso você vai ter que conferir esse vídeo até o final aqui junto comigo, beleza? Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal. E seja bem-vindo a mais um vídeo de Sakamoto Days aqui com o Mano Joe. Bora lá! E aí pessoal, aqui é o Mano Joe na área, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like aí embaixo, para todos que vão acompanhar o vídeo até o final, que vão se inscrever, compartilhar e comentar. E gente, esse capítulo foi... Mano, foi um absurdo. Na verdade, nessa semana na Jump nós tivemos bons capítulos, né? Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, Blue Box, Akane Banashi. Cara, simplesmente divino. A Jump tá com uns títulos muito bons e eu aconselho que vocês leiam todos eles, tá bom? De toda forma, vamos começar esse capítulo, gente, porque Rion Akao, uma personagem que teve um desenvolvimento tão legal e que não merecia ter morrido. Não merecia por ser uma personagem muito boa e eu queria que ela tivesse mais tempo de tela. Mas confesso que graças à sua morte nós temos um peso na história muito importante, visto que o Sakamoto hoje é um ex-assassino e ele não mata mais as pessoas por conta dos seus novos ideais. E ideais esses que foram formulados pela própria Rion Akao, a sua esposa e as pessoas ao seu redor. E por isso que eu falei, cara, ela foi uma personagem muito importante, gostaria que ela tivesse mais aparições e tal, mas infelizmente ela realmente teve aquele final. E bom, começando o capítulo, olha só como ele vai começar, com páginas coloridas e uma página dupla belíssima, porque Sakamoto foi capa da revista, e aí nós temos a Rion conversando com o Sakamoto, perguntando o que eles vão fazer depois da graduação. E aí o Sakamoto fala que ele não tem nem ideia. E aí ela diz pra ele que já imaginava, porque eles são tudo uns cabeça voada, e o legal disso é que ela fala que eles vão abrir um negócio de assassinato, e nisso ela vai ter 50% ali do percentual de tudo, e o restante dos 50% seria dividido entre 25 pro Nagumo e 25 pro Sakamoto. Ela pergunta se ele tem algum problema com isso, e aí ela explica pra ele, ó, não é por nada não, mas você não tem cara muito de ser tipo um CEO, um presidente de alguma empreitada. Tipo, você tem mais cara de... E aí parece que ela ia falar que ele tinha cara de empregado de alguém. E mesmo que pareça ser uma conversa boba, eu gostaria que vocês pensassem por outro lado. A gente vê que a Rion, ela queria permanecer com o Nagumo, com o Sakamoto, ela queria estar ao lado deles, ela queria fazer parte dos negócios juntamente com eles, ela os considerava como amigos inseparáveis, ela gostava daqueles amigos que estavam ao seu lado. Da mesma forma, nós vemos o Nagumo se preocupando sempre com a Rion, nós vemos o Sakamoto também se preocupando com ela, querendo lamentar por sua morte, assim que ele vê ela morta ali ao lado do Slur, que eles acabaram de se encontrar. E isso traz uma parte de amizade muito tocante entre eles, porque nós percebemos que eles se gostavam, embora eles ficassem lutando a todo momento, porque eles conseguiram ali criar um vínculo um ao outro, mesmo em um mundo de assassinos. E ali eles descobriram o valor, por exemplo, de uma família, mas não da família de sangue, entende? Então eu achei isso incrível de Sakamoto Days, foi muito bem bolado pelo autor. E isso ainda deixa um vazio dentro do nosso coração, porque nós sabemos que a Rion já morreu e que ela não vai voltar. Sakamoto Days não é uma obra que ressuscita personagens. E aí nós temos aquela página dupla belíssima, o que mostra pra gente, por aquele olhar da Rion Akao, que ela considerava o Sakamoto como um amigo de verdade. E quando eles estavam mais sozinhos, eles encontraram em alguém uma amizade que eles poderiam cultivar. E o detalhe disso é que o Sakamoto, a partir disso, compreende a importância de uma amizade ao conhecer a Hana, ao conhecer o Shin, ao conhecer o Reisuke, a Liu Xiaoteng. Cara, simplesmente demais, desenvolvimento muito bom. Porque é então que depois disso nós começamos ali com um embate do Uzuki com o Sakamoto, ele dizendo que matou ali a Rion Akao. O Sakamoto pergunta o porquê ele fez isso, e aí ele diz que se ele contasse ou não, não faria a menor diferença. O que me faz imaginar que o irmão dele tramou alguma coisa contra ele, mas ele conseguiu dar o troco, porém nesse processo a Rion acabou morrendo. Ou seja, ele pode ter matado o Asaki e ter matado a Rion Akao.
ou então ele matou apenas Arion Akal e conseguiu fazer com que os seus irmãos ali do orfanato conseguissem fugir. Pelo menos essa é uma possibilidade que eu imagino. Afinal, o local onde eles estão parecem ser aquele antigo orfanato. E aí o Uzuki fala que ele foi escravizado pela JA todo esse tempo, até porque o Asaki está ligado à própria JA, e eles nunca entenderiam a solidão dele e como ele se sentia de fato, como ele estava completamente sozinho. Até porque ele foi separado da sua família, e separado da sua família, ele se encontrou de certa forma sozinho, até encontrar Arion Akal, Sakamoto e os outros, porque ali ele pôde ter um pouco de convívio com pessoas que também fizeram ele fazer parte de um grupo, assim como ele tinha em sua família. Por isso ele ficava na dúvida se ele matava Arion Akal, se ele matava o Kingdaka, se ele matava todo mundo, o que ele fazia, entende? Mas aí que vai o detalhe a partir da próxima frase do Uzuki, porque ele diz que hoje ele é totalmente livre, que nos dá a entender que matando Arion Akal ou matando o Asaki, ele se livra completamente dos problemas que ele tinha, se libertando até mesmo das amarras que o prendiam na JA. Então é possível que o Asaki tenha sim morrido nesse processo, por isso que tem essa coisa na minha cabeça dizendo isso, porque senão ele não se sentiria totalmente livre. E aí depois ele diz que era tudo isso que ele queria dizer e tal, e agora vamos lutar aí, vamos nos matar aí, Sakamoto, e já era. E aí o Sakamoto fala, eu preciso lamentar a morte de um amigo. E aí os dois começam a luta. Mano, a luta foi muito legal. Eu sei que foi rápida, mas eu esperava realmente que fosse rápida. Porque o momento aqui é pra gente refletir sobre a amizade do Sakamoto, sobre o vínculo de família, sobre a mudança do próprio Uzuki e tudo o que aconteceu com ele. Porque aí nós começamos a batalha entre os dois. O Sakamoto vai com uma faca e uma arma, enquanto o Uzuki usa aquela arma que parece do Abarai Range lá de Bleach. O Sakamoto pega o Uzuki, joga ele pra longe, o Uzuki vai lá, utiliza a sua arma, joga o Sakamoto lá pra cima, quebra as paredes e tudo. Só que o Sakamoto volta, consegue se defender, e em umas cenas assim que ficariam muito bem animadas, tomara que saia um anime de Sakamoto, o Sakamoto consegue atirar, mas o Uzuki usa aquilo como um chicote, a sua arma, prende ali o Sakamoto, só que, cara, o cara é muito bom, ele sabe usar muito bem todas as coisas ao seu redor. Tanto que ele tira a sua camisa, o negócio fica preso na sua camiseta, quer dizer, na verdade o seu terno, e aí usando isso, ele vai numa velocidade muito alta, usa a roupa que tá presa pela arma do Uzuki contra ele, fazendo com que ele fique preso, e joga ele pra longe. Depois disso, ele só dá uma arrumadinha ali na gravata, o Uzuki vai pra cima dele, mas o Sakamoto não dá nem chance, junto com a sua faquinha, esfaqueia ele completamente. E quando o Uzuki pensa em se virar para poder dar um golpe no Sakamoto, mais uma vez o Sakamoto impede ali com a sua mão, dá um soco na cara dele, ele cai no chão, o Sakamoto mira a arma na direção da cara dele, e aí o Uzuki fala, eu gostaria de pelo menos estar olhando pro céu, então se você puder não atirar na minha cabeça. E aí o Sakamoto fala, beleza, e aí, bang, dá um tiro e acabou ali na morte, entre aspas, do Uzuki. E daí que vem a minha teoria da transfusão de cérebro que pode ter ocorrido no corpo do próprio Slur. Até porque ele anda de uma forma muito diferente, segundo o que nos foi apresentado pelo zelador lá no arco da universidade. E como Sakamoto pode ter atirado nele, ou no coração, ou perto do coração, né, e tudo, e não ter acertado a cara dele, podem ter pego ali o cérebro e feito algum tipo de experimento. Mas a possibilidade mais real não é essa dessa teoria, até porque o Uzuki deve sim estar vivo, porque pelas posições ali do Sakamoto, onde ele está apontando diretamente a arma, parece que ele atirou em um outro lugar. Agora, se ele não matou de fato o Uzuki, não faria sentido a conversa que ele tem lá no capítulo 52, 50, por aí, quando eles têm aquele reencontro, e o Sakamoto pergunta, poxa, você não tá morto ainda? O que nos dá a entender que sim, o Sakamoto deve ter atirado nele, mas alguém conseguiu aparecer ali ao encontro do Uzuki e salvá-lo. Porque o Sakamoto no final teve um pouquinho de dó dele e não atirou em um dos seus órgãos vitais, o que fez com que ele não morresse na hora e demorasse um tempo para morrer. Por isso que ele tem tempo de voltar e dessa forma permanecer vivo. Por isso eu queria saber qual a possibilidade que vocês imaginam, porque essa dupla personalidade dele não parece se ativar a todo momento depois quando ele se transforma em Slur. Por isso que eu acho que sim, o Sakamoto atirou em algum órgão dele ali, mas deixou ele viver ainda por um tempo ou ficar agonizando, e alguém apareceu
para salvá-lo no final. E bom, depois do final do flashback nós voltamos finalmente para o presente, e no presente o Uzuki estava lá meio que dormindo, se lembrando assim dessas memórias e tudo, e é então que ele pensa que os assassinos deveriam escolher melhor ali as suas palavras na hora de morrer, porque você nunca sabe quando que você vai morrer de fato. Nisso tem uma imagem da Rion Akao e a gente encerra ali o capítulo. E bom, gente, nós temos essa possibilidade de transfusão de cérebro, principalmente porque quem está no corpo do Slur hoje pode guardar as memórias do Uzuki original graças às células em nossos corpos humanos. Vocês já perceberam, por exemplo, que algumas pessoas, elas cruzam a perna igual, por exemplo, o avô ou então o tataravô, e aí você tem esse comentário no meio da família: nossa, seu avô fazia a mesma coisa, mesmo que você não tenha conhecido o seu avô? E bom, isso já aconteceu na minha família comigo mesmo. Minha mãe já falou que eu cruzava as pernas da mesma forma que o meu avô, de forma idêntica, mesmo sem eu conhecê-lo. Então nós guardamos na nossa genética essas partes e essas memórias, entende? Então por isso pode sim ter ocorrido ali uma transfusão de cérebro, visto que o Sakamoto parece ter atirado no Uzuki para matá-lo. Mas, pelas falas dele no capítulo 52, me parece que o Uzuki continua sendo o Uzuki de fato, apenas querendo se vingar da JA, porque descobriu que o seu irmão ainda talvez estivesse vivo, ou talvez estivesse agora como presidente da JA. Até porque foi ele que planejou tudo contra o Yotsumura, tramando até com a própria esposa dele para que matasse ele e tudo, trazendo a divisão entre o Amane e o Yotsumura, que é o seu pai. Então faz bastante sentido pensar que o Uzuki está vivo e querendo se vingar da JA, porque ele foi escravizado por eles, e não só por isso, como também pelo seu irmão, se ele ainda acumula algum tipo de ódio contra a JA. Mas pode ser também que seja o Asaki no corpo do Uzuki querendo se vingar da JA porque os seus planos falharam no passado e ele pega ali o seu irmão, por isso que o seu corpo é diferente. Só que o cabelo ainda está muito igual o Uzuki do passado, então me faz pensar que deve ser o Uzuki mesmo e ele conseguiu sobreviver à morte após o tiro do Sakamoto. Resta saber o que vai acontecer, me deixou muito curioso esse final de flashback. Quero saber como a Rion morreu, porque não mostrou de fato. Eles estão guardando isso para o momento que a Akira se encontrar com o Slur, e aí sim a gente vai ver o verdadeiro motivo, e não só o motivo, mas também como ela morreu, se ela morreu de propósito ou não, porque ela não parecia tão ferida. E parecia que o Uzuki também estava meio preocupado com ela. Parecia até que ela tinha morrido, tipo, acabado de morrer. Então sei lá, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Me comentem aí as teorias de vocês aí embaixo. E sobre a possibilidade do Sakamoto matar alguém agora, acho bem incapaz. É mais fácil o Nagumo ir lá e matar o Slur depois e tudo, se vingando, porque ele sim é um assassino e não tá nem aí, do que o próprio Sakamoto, porque ele tem aquele código de conduta. E a narrativa não nos leva a pensar que o Sakamoto, mesmo que a pessoa mexa com a sua filha, dificilmente ele mataria alguém, principalmente pela promessa que fez para sua esposa e para sua própria filha. Ele não seria a mesma pessoa de antes, entende? Então, narrativamente falando, e o desenvolvimento do Sakamoto nos mostra que isso não vai acontecer. Ou então vai ser a única vez que ele vai ter que matar alguém e guardar em segredo, que seria bem maneiro, pra falar a verdade. Daria uma bela treta em família, mas eu acho que a esposa dele entenderia. Bom, de toda forma, o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo, me comenta aí o que vocês acharam, e fui, e até uma próxima.